Diplomacia relâmpago de Donald Trump. Numa blitz diplomática, o presidente dos Estados Unidos passa pelo Oriente Médio. Sem participação em Israel, ele procura endereçar alguns dos problemas mais prementes da política externa americana ao estilo personalista, com aquela personalidade, aquele capital político de Trump. A gente vai passar pelos detalhes disso e como isso muda em comparação à política externa americana de antes. A gente vai falar também sobre Janja Lula e TikTok. O presidente brasileiro respondeu uma pergunta a respeito de uma situação que foi noticiada com a primeira-dama ontem, na qual ela teria perguntado para Xi Jinping a respeito do TikTok e o uso do algoritmo para propagar, aspas, coisas de extrema-direita. Lula disse que ele que fez a pergunta, a gente vai ver o vídeo, a gente vai passar pelos detalhes do caso e falar mais amplamente sobre regulação de redes, TikTok, etc. Então seja muito bem-vindo, esse é o Epoch Times Brasil, hoje é quarta-feira, dia 14 de maio, eu sou Marcos Schottges, editor. E ó, pessoal, tem gente que se recusa a acreditar que eu estou no Brasil. Hoje me falaram que está pegando o carro do sonho aqui atrás. Eu estou no 10º andar, essa parede é reforçada, tem esse mapa atrás de mim, mas se vier um áudio, não é na sua rua, é na minha. Então já fica essa descontração para a gente começar o programa. Você que acompanha a política internacional, você que está conosco, muito bem-vindo. Isso e mais vindo adiante nas nossas coberturas especiais de hoje. E para abrir a transmissão, a gente fala das nossas manchetes do Brasil e do mundo. Se a gente vai falar de Oriente Médio, hoje, mais tarde, na pauta, a gente começa com uma notícia que também coloca um pé aí. Falamos de Rússia e Irã. O líder russo Vladimir Putin recebeu um convite oficial para visitar o Irã. As datas ainda não foram definidas. Isso é o que informou Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, hoje. A informação veio pelo jornal russo RIA. Segundo o Kremlin, a visita busca fortalecer a parceria entre Moscou e Teherã, firmada em janeiro, incluindo cooperação militar. A última vez do Putin no Irã foi em 2022, mas há frequentemente exercícios militares conjuntos e o Irã foi mesmo fornecedor de drones para a Rússia em meio à guerra na Ucrânia. Quando a gente fala de articulação internacional, é uma parceria que, falando de China e Rússia, sempre desperta muito interesse no Oriente Médio. Guardem essa notícia, ela também vai ajudar a gente a entender melhor um cenário que a gente vai descrever em breve. Dentro dos Estados Unidos, a gente tem o seguinte: uma juíza federal decidiu que o presidente Donald Trump pode usar a antiga lei de inimigos estrangeiros para deportar venezuelanos suspeitos de integrar a gangue Tren de Aragua. Essa gangue foi considerada uma organização terrorista anteriormente pelo governo americano e tem tido um ping-pong na justiça quanto a se, de fato, Trump poderia ou não utilizar a lei. Uma lei lá atrás, de 1798, foi até central para a eleição do Thomas Jefferson nos idos tempos do século XVIII nos Estados Unidos. A decisão permite a deportação de imigrantes ilegais ou sem documentação com 14 anos ou mais ligados a essa gangue, e a juíza também exigiu que os deportados recebam um aviso prévio de 21 dias. Como a gente disse, outros tribunais já haviam barrado a medida anteriormente e isso tem ido para frente e para trás no judiciário americano, conforme Trump segue numa que foi suas propostas de campanha às deportações em massa. Falando em governo Trump, outra das questões que vem à tona é o que tem sido feito nas universidades, um assunto que a gente já cobriu a fundo aqui no programa anteriormente. Trump anunciou ontem, como se vê na tela, o congelamento de mais 450 milhões em verbas federais para Harvard, mais porque antes já haviam sido bloqueados 2,2 bilhões de dólares com B de bola em fundos para a organização. A gente tem aqui as palavras da Casa Branca, aspas, Harvard perdeu o direito ao apoio dos contribuintes. O argumento da Casa Branca é que, ao priorizar o apaziguamento em vez da responsabilidade, cai por terra, então, o direito de receber os fundos federais. O comunicado foi assinado por advogados dos departamentos de Educação e de Saúde e Harvard também ampliou a ação judicial contra o governo Trump. Tem um caso da universidade contra o governo de Donald Trump na justiça. A gente tem aqui a notícia que vem da própria Gazeta de Harvard. Isso, então, é do jornal interno da universidade comentando o assunto. Vindo da América do Norte para do Sul, a Bolívia, aqui do lado na fronteira com o Brasil, a gente vem para a nossa América Latina. O presidente boliviano Luiz Arce anunciou ontem que ele não vai ser candidato à reeleição nas eleições de agosto. Pessoal, essa questão da Bolívia dá pouca view, o pessoal não acompanha, mas eu tenho feito a cobertura da questão da Bolívia em algumas ocasiões no passado. E esse negócio com o Arce e com o Evo Morales é uma coisa rocambolesca. Teve uma vez anterior onde o Evo Morales tentou se colocar como vítima de um atentado, mas aí, na verdade, ele tinha dado um primeiro disparo e meio que forjado a situação, e quando a imprensa foi cobrar ele disse, não, eu não falo espanhol muito bem porque eu sou da etnia Aymara. Ele, de fato, é da etnia Aymara,
mas espanhol é o idioma nativo dele, uma coisa rocambolesca. Vamos voltar então para o que está acontecendo agora na Bolívia. Ele fez um discurso à nação e disse que sua decisão de busca evitar a divisão da esquerda e facilitar a vitória de um candidato de direita. A base governista está rachada entre aliados de Arce e, como eu dizia, do Morales, o ex-presidente Evo Morales, que está impedido constitucionalmente de concorrer. O atual presidente do Senado, Andrônico Rodrigues, que é aliado do Evo Morales, já confirmou a candidatura. Um racha, então, entre Arce e Morales. Arce foi ministro da Economia do Morales lá atrás, e para quem lembra, quem de política latino-americana, se fala de Foro de São Paulo, Lula, duas figuras centrais aí em Evo Morales e Arce, agora em racha na Bolívia. Vamos ver o que deságua. Indo mais ao sul para a Argentina, o governo do presidente Javier Milei anunciou que vai eliminar todos os impostos de importação de celulares até 2026. Vai ser aplicado em 2 fases. Nessa semana, a alíquota cai pela metade, de 16% para 8%, e a partir de janeiro do ano que vem, 0%. Para a importação de celulares. Zerando o imposto para a importação de celulares. Olha aí, viagem para o Paraguai, ali, tríplice fronteira, a Argentina também é do lado. É brincadeira, pessoal. Segundo o porta-voz Manuel Adorni, os preços dos eletrônicos devem cair até 30% em virtude da medida. O governo diz que isso visa estimular a concorrência e devolver aos consumidores parte do que o Estado cobrava em excesso. A gente ainda vai discutir mais na frente no programa a visita da Janja para, melhor dizendo, do Lula para a China, mas com uma coisa que envolve aí a primeira-dama, ela questionando Xi Jinping sobre TikTok. O presidente Lula fala que não é bem assim. A gente vai entrar nos detalhes do caso mais tarde no programa. Mas vale uma passada pela visita de Estado do Brasil à China pelo seguinte: a estatal chinesa CGN vai investir mais de 3 bilhões de reais. Quase falei dólares, 3 bilhões de reais em um polo de energia renovável no Piauí. Isso envolve uma série de formas de geração de energia eólica, solar, armazenamento, limpa, agrícola, por aí vai. Também tem um acordo para desenvolver baterias e tecnologias em hidrogênio verde. A especialidade da casa é falar sobre China e a gente vai ter mais a respeito de visita de líderes latino-americanos, não só o Lula, mas também ele, mais tarde, hoje no programa. E uma figura histórica da esquerda latino-americana, José Pepe Mujica, faleceu ontem. Ele até faleceu enquanto a gente estava ao vivo ontem, a notícia começou a se disseminar. Eu recebi mensagem, mas só vi no final do programa, senão a gente teria breakado a notícia ao vivo. Morreu Mujica com 89 anos. Ele foi conhecido pelo seu estilo simples. Não sei vocês, quando eu estava na escola, o Mujica era uma figura extremamente popular. Ele ficou marcado por legalizar o aborto, o casamento homossexual e a maconha no Uruguai. Governou de 2010 a 2015, é também um ex-guerrilheiro, passou muito tempo na cadeia. Claro, com essas medidas, na minha juventude, não é difícil entender porque ele era tão querido no meio universitário. Ele passou 15 anos preso durante a ditadura no Uruguai, foi libertado em 1985 e ele seguiu muito influente, muito ativo politicamente, mesmo depois da sua presidência. Lula disse que Mujica defendia a democracia como poucos. E para a gente encerrar com uma boa notícia, nossas manchetes do Brasil e do mundo, a gente tem o seguinte: a microbiologista brasileira Mariângela Hungria foi anunciada como vencedora do Prêmio Mundial de Alimentação de 2025. Sempre um prazer ver os brasileiros em destaque. Nossos parabéns à microbiologista, então, Mariângela Hungria. Não sei se ela assistiu Epoch Times, agora até que a gente voltou desse período onde os noticiários não estavam rolando diariamente, a audiência baixou um pouco, mas caso a Mariângela assista isso de alguma forma, nossos parabéns. Se não assistir também, a gente manifesta nossa felicidade junto a outros brasileiros. Ela é pesquisadora da Embrapa há mais de 40 anos, desenvolveu soluções biológicas para aumentar a produtividade agrícola com o uso de bactérias que ajudam as plantas a absorver nitrogênio do solo, reduzindo a dependência de fertilizantes químicos. O seu trabalho foi essencial para o Brasil se tornar o maior produtor mundial de soja. Então é um negócio que tem ainda uma dimensão adicional de parabenização, um negócio que contribui para que as pessoas tenham o que comer, não só no Brasil, mas mundo afora. O Brasil, como um dos principais produtores de alimento global, te agradece, então, Mariângela Hungria, nossos parabéns. O Brasil é um dos países que mais tem eficiência na produção rural, porque a nossa regulação ambiental também é uma das mais ferrenhas do mundo. É matas ciliares, reserva ambiental, terras demarcadas, etc. E quando você pega a proporção do território que é usada para agricultura, o Brasil se destaca pela eficiência. Nossos parabéns para Mariângela Hungria.